Essas cadeiras brancas ali, então, gente, completamente proibido em reunião mediúnica, porque qualquer movimento brusco vai quebrar. E imaginem um acidente numa reunião, tá? Aqui a gente usa ali, tem uma só que a gente usa no fundo, mas tá todo mundo sentadinho para o estudo, não dá nada. Evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários. Tem umas que fazem uns reco-reco, que são aquelas famosas que a gente sempre tem nos faz reco-reco. Essas reco-reco a gente pega e joga lá num canto no dia da reunião mediúnica, porque esses reco-reco a gente só atrapalham também. Então, essas a gente evita. Aqui eu botei, ali fala em tamborete. Gente, isso aqui que é um tamborete, porque eu não sabia o que era, aí eu procurei. Prazer, tamborete, é isso aqui, tá? Também não se usa tamborete em reunião mediúnica, essas cadeiras mais altinhas, tá? Cadeira normal. Aqui então temos uma outra pergunta. Olha só, uma pergunta bem boa agora para vocês. Vocês se concentrem, porque essa vale 500 mil reais. Ai, nossa. Olha só essa aqui. Quero ver quem vai saber. Você não pode olhar. Parem aí. Eu vou ler e depois vocês vão escolher. Você tem 6 questões para vocês poderem acertar. O que fazer ou o que é mais adequado se, por descontrole mediúnico, tá? O médium iniciante, um médium incorporado ali, sentado à mesa de desobsessão, cai da cadeira ao chão, ele está ali incorporado, tá numa cadeira normal, mas ali por descontrole, tá lá assim, caiu no chão, incorporado, caiu, se incorporou. O que fazer? Olha as outras coisas como rir. O que houve aí, gente? A F tá demais. Você não era pra ler até. Não lê a F ainda. O nome 2. O que a Cris não sabe de mim? Gente, letra A. Prestem atenção para ver as perguntas. O doutrinador pede, com voz de comando ao médium, que tome posse de seu próprio corpo e o auxilie a sentar-se novamente na cadeira. Essa é a letra A. Então, o médium caiu, não vou explicar. Depois, vocês vão escolher e depois a gente vê qual é. Letra B. O doutrinador segue doutrinando o médium caído no chão. Letra C. Os médiuns que estão sentados do lado do médium caído se levantam e o auxiliam a sentar-se novamente enquanto o doutrinador fica em prece. Letra D. É que essa foi muito boa. Encerrou o trabalho. Letra D. Encerra-se o trabalho na mesma hora por motivos de força maior. Letra E. O doutrinador pede ajuda aos espíritos sem tomar atitude ativa, esperando que o médium seja desincorporado por ele mesmo. E letra F, que é a melhor, que é a alternativa correta, obviamente. Todos fogem assustados do médium, ficando mesmo sozinho no chão, até que o mentor da casa chame a SAMU para atender. Ninguém se concentrou porque vocês ficaram lendo as respostas. Agora que vocês já sabem, já leram todas as respostas, já riram, né? Que todos fogem assustados do médico que caiu no chão. E aí, Fernando? Você tá vendo? Sim. Não fiz, gente. Gente, um assunto bem interessante porque pode acontecer com os médiuns iniciantes.
Mas aqui tem questões bem... Tirando a F, obviamente, né? Porque o mentor não vai chamar SAMU. Ah, só SAMU espiritual. Mas assim, das 5... acho que tá bem difícil saber qual é. Acho que tá entre A e a B. O que vocês acham? Eu acho que é A. Quem acha que é a letra A? Levante a mão. Bem alto. Letra B. Temos mãozinhas. Olha, eu não li. Ah, mas... Vocês não... Pode ler. Tá, eu troquei A. Eu achei que era entre A e a B. Não é para dizer resposta. A letra E. A letra C. Quem acha que é a letra C? A Andréia e a Lucy. Olha, vê se tá... Ah, tá dividido agora, hein? Essa tá dividida. Volta, eu quero A. Volta que eu quero A. Tu tinha escolhido qual? Eu não tinha respondido nenhuma. Ah, tá. Eu quero A. Letra E. Letra D. Encerra os trabalhos na mesma hora por motivo de força maior. Essa foi ótima. Letra E. O doutrinador pede ajuda dos espíritos sem tomar atitude ativa, esperando que o médium seja desincorporado. Tá, e letra F, que eu botei essas é aquelas que tem neném, assim, sabe? Que ninguém vai escolher, mas sempre tem, né? Pra botar lá, tem que botar alguma coisa, né? Pra completar. Bom, gente, vamos discutir assim. Começando de baixo pra cima, a partir da letra E. O doutrinador pede ajuda aos espíritos. Obviamente, o doutrinador sempre vai pedir ajuda aos espíritos em qualquer caso excepcional, isso é de praxe. Sem tomar atitude ativa. Aí já começou errado. Porque doutrinador, chefe do trabalho, sempre vai ter atitude ativa. Nunca vai ser passivo. Quem tem atitude passiva é médium. E mesmo assim, atualmente, os médiums já não têm mais atitude passiva. Tem atitude passiva e ativa. Tá? Então, começando, a resposta já começa a ser errada quando já dá uma atitude passiva ao doutrinador. Esperando que o médium seja desincorporado. Então tu imagina um médium iniciante se desincorporar sozinho. Se o coitado já caiu no chão, significa que não tem controle mediúnico, não tem controle do próprio corpo, necessita de auxílio. Se ele necessita de auxílio, necessita que alguém esteja com ele, de corpo presente. Não vai ser com preces, com elevação ao Senhor Jesus, somente que o médium vai se desincorporar. Então, letra E completamente errada. Letra D. Encerra-se o trabalho na mesma hora por motivos de força maior. Bom, aqui entenda-se que tem um médium iniciante, mas tem 8 que estão ali há 50 anos. Então, tu não vai encerrar um trabalho por motivos de força maior porque um caiu. Vai se acudir àquele vivente, que na verdade está quase mortente, né, ali caído. Acude-se ali e se continua o trabalho. A questão é quem vai acudi-lo. Porque aqui eu coloquei se é o doutrinador ou os médios. E aí tem duas questões. Se o doutrinador acude ele, fazendo com que ele se desincorpore, doutrinando ele no chão, ou se faz com que ele tome posse do próprio corpo, ou se os médios, coleguinhas dele, auxiliam. E aí vocês estão em dúvida entre essas ali. Deixou muito complexa. É a questão complexa. É que tu fez treta aí na galera. Porque conforme tu vai falando, né? Tu mexeu com os neurônios. Porque o que acontece? Né? O médium por si deve ajudar o cara. Mas se o cara estiver pulando, gritando lá, deu alguma coisa, não, uma pessoa sozinha não consegue. Olha só o que tu fez. Pensa bem, tira isso daí. Vamos fazer. Bom, por isso que nós temos que ver, ó, o que fazer ou o que é mais adequado. Por isso que eu coloquei lá o que é mais adequado, não necessariamente O que fazer, sabe? o que exatamente se deve ser feito. O que é mais adequado, ó. Aí, mas se o doutrinador tem moral elevada, estudo, conhecimento de trabalho,
ele vai naturalmente tomar conta da situação. Tomara Esse é o meu que pensamento, assim né? seja. Dependendo, Carlos, depende do médium, a questão do médium de desenvolvimento. Se der uma incorporação quase que hoje a gente sabe que não tem, né? Inconsciente, mas que o médium fique totalmente sem saber o que fazer. Fica difícil para uma pessoa atender. Né? Levantar aquela pessoa, fazer com que ela suma o corpo dela de volta. Escuta, volta, entende? Depende muito do médium. Sim, ele pode, o doutrinador pode encaminhar para que ele, que o espírito de luz retirem aquele espírito que está ali na hora incorporado e que o leve para tratar. Isso sempre porque o doutrinador sempre vai pedir. Isso sempre. A questão é se ele vai tomar uma atitude ativa ou passiva. Se ele só vai ficar no pedido em prece ou se ele vai fazer alguma coisa. Alguém tem que comandar o trabalho. Ele vai usar o comando dele. Por isso ele é o comandante, ele é o doutrinador dele. Vai ter que tomar atitude, senão chama a lua. É isso aí. Agora vamos lá, vamos subindo. Letra C, gente. Chegando lá. Os médiuns sentados ao lado do médium caído se levantam e auxiliam a sentar-se novamente enquanto o doutrinador fica em prece. Olha só o doutrinador ficando em prece, passivo, não se moveu da sua posição. Vocês estão anotando essas nuances. Ele está passivo, deixou que os médiuns, coleguinhas do vivente ali caído do chão, os médiuns que estão do lado, que já estão semi-incorporados, porque eles já estão ali com seus espíritos prontos para dar passagem, eles vão ter que, quase incorporados, se levantar para atender o colega, enquanto que o bonito do doutrinador ficou em prece. Então vocês acham que essa é a atitude mais adequada? Agora parece que está tão errado, né? Não parece ser a atitude mais adequada. Vejamos a letra B. O doutrinador segue doutrinando o médium estirado no chão. Bom. E a letra E a letra A? E a gente tem os lápis. Tem umas lembranças. Bom, gente, nessas duas questões aqui, a gente pode discuti-las. Tá? Letra A e letra B. O doutrinador pede com voz de comando ao médium que tome posse do seu corpo. Todo médium que não tem, médium consciente, ele tem que ter posse do seu corpo. É regra. Posse do seu corpo. Quando o médium caiu, é porque ele não estava em posse do seu corpo. Tá? Então, o doutrinador tem que ter voz de comando e aí ele tem que ser ativo no processo. Ele vai, se ele está doutrinando sentado e o médium caiu, ele tem que se levantar da sua cadeira e ir até o médium que caiu e dizer: fulano, chamar pelo nome, te levanta, te desconcentra. Aí ele já empresta ao mesmo tempo, né, gente? Falando com a espiritualidade. Pedindo que esse espírito seja encaminhado. Aí já diz: fulano, tu tem a posse do teu corpo, tu não pode deixar que o espírito faça isso contigo, porque na verdade o espírito pode ser um espírito trevoso que tenha jogado ali no chão. Tu não pode deixar que essa entidade te jogue no chão. Tu tem que ter o controle do teu corpo. Esse corpo é teu, ele tem que ser usado. Tu tá aqui para emprestar o teu corpo para esse espírito, não pode deixar ele fazer o que ele quer contigo. Então, tu tem que ter educação mediúnica. E aí vai fazendo com que ele se eduque. E nisso ele pode pegar o médium pelo braço, levantá-lo e sentá-lo na cadeirinha. Ó. Tá? E se doutrinar. E se doutrinar, porque o médium já vai estar, ele está semiconsciente ou consciente do fenômeno. Nisso ele já vai estar em prece, vai estar pedindo, já está sentando o médium ali. Tá, gente? E em casos extremos, em que o médium seja tão inexperiente ou que tenha se incorporado e não estivesse preparado para aquela reunião de fato, e tivesse acontecido realmente um acidente e o médium não conseguisse se tirar o seu, e o doutrinador tentasse: fulano,
te desconcentra e o fulano não conseguir sair, se ficasse rolando no chão, bom, ele vai ter que doutrinar com ele sentado, né? Mas o ideal é que ele use, sim, das suas mãos, toque no médium, pegue ele pelos braços, faça ele voltar a si, faça a ele se forçar a se desincorporar de fato e encaminhe aquela entidade, para que ele tome posse do seu corpo, para que ele possa fazer a educação mediúnica daquele médium em desenvolvimento. Tá, gente? Para que aquele médium aprenda a controlar o seu corpo e ele controle o espírito e não o espírito controle ele. Tá bem? Então a atitude mais adequada seria a letra A. Embora não se exclua completamente a B. E não quer dizer que um médium que digamos que seja um médium que não seja médium, digamos aquela pessoa que não é médium, que seja o passista, que não dá passagem, sabe aquele que não dá passagem, que fica ali só dando energia, não quer dizer que ele não vai auxiliar o doutrinador, não vai se levantar um outro, mas os médios que estão ali incorporados não vão se levantar se tem os outros mais aptos, os 2 ou 3 que auxiliam o doutrinador, são aqueles 2 ou 3 que vão se levantar e ajudar o doutrinador. Mateus, existe casos, até em outro centro espírita, que tu frequentou e eu também, que pessoas que às vezes vêm pela primeira vez para conhecer, ou porque foi indicado, ou porque estão com algum problema, e alguém diz, não, vai no centro espírita que pode te ajudar. E a pessoa chega lá e fica mediunizada, sem saber. Aí é pior. No primeiro dia. O obsessor toma conta, aí é mais difícil tu tirar. Mas aí tem que saber, não, a pessoa, volta, Mateus, nós estamos aqui para te ajudar. Então é bem complicado, mas o doutrinador tem que ter a voz de comando. Tem que ter a voz ativa de comando. E ser superior ao obsessor, no caso. Né? Tem que ser. Tá bem, gente, essa questão era bem complicada, mas foi bem esclarecedor. Mas valeu 500 mil reais. Tá bem? Vamos encerrar por aqui. Fizemos três módulos. Encerramos o módulo 16. Semana que vem seguimos no módulo 17.